Bom, nós vamos fazer agora mais alguns exemplos, né, de aplicação dessa teoria de cinemática de corpo rígido, né? O exemplo 3 é um problema, ilustra, né, um mecanismo bastante icônico assim, por causa da engenharia mecânica, né, que é o mecanismo biela-manivela. Então a gente tem nesse mecanismo aqui uma manivela AB que gira a 500 radianos por segundo, né? Manivela, para quem não sabe, né, é uma parte desse mecanismo que faz rotações completas, né? Então essa barrinha aqui, a B, ela gira 360 graus e continua girando aqui, nesse caso a 500 radianos por segundo. Em torno de um eixo fixo passando por A, né? Então a gente tem essa velocidade. O problema está pedindo então para determinar a velocidade do pistão P, né, que é esse elemento aqui, no instante em que ele passa pela posição mostrada na figura. Então nossa manivela ela está perfeitamente na horizontal, né, nesse caso. Nossa manivela aqui tem 100 milímetros de comprimento, né, entre A e B, e ela gira a 500 radianos por segundo. Então nesse instante de tempo nossa manivela está nessa posição. A biela, que é esse elemento BC aqui, é o elemento que é responsável por transformar, né, um movimento puramente rotativo da nossa manivela, né, em movimento de translação na sua extremidade, né. Então nossa biela aqui ela tem 500 milímetros, né, de comprimento, e na extremidade C aqui a gente tem um pistão, né, que ele chamou aqui de P, e esse pistão aqui ele é restrito a se locomover, a transladar apenas nessa direção aqui, né, apenas na vertical. Então a gente vai equacionar esse problema. É um problema bastante simples, né? Mas ele é interessante porque envolve múltiplos corpos rígidos aqui nesse caso, e também, como eu disse no início, né, é um sistema bastante comum aí em sistemas de engenharia mecânica, né? A gente tem isso em motores de combustão, entre outros equipamentos, aí, isso que é muito comum. Tá? Então vamos passar para a nossa solução. Aqui eu tenho de novo, né, o enunciado do problema, né? A gente vai começar para resolver esse problema enunciando aqui os sistemas de coordenadas que a gente vai adotar nesse caso. Tá? Então, repetir aqui o nosso desenho. Nesse problema aqui especificamente, o problema não está dando, né, o sistema de coordenadas pronto, mas eu vou adotar um sistema que eu acho que vai favorecer, né, na solução do nosso probleminha aqui. Coloquei um sistema inercial fixo aqui em XY, tá fixo no ponto A. Então a gente tem um sistema inercial aqui com Y para cima, X para esquerda, né? Nesse sistema aqui, lembrando, né, que a rotação positiva é no sentido anti-horário. Tá? E eu estou alocando aqui um sistema móvel transladado, tá? Que está acompanhando aqui o ponto B, o movimento do ponto B. Né? Ele é solidário ao movimento do ponto B. Estou chamando aqui de x', y'. Né? Ele está puramente transladado, ele não está rotacionando com o corpo, ele só acompanha o movimento daquele ponto B. Tá? Então, esses aqui são os nossos dois sistemas de coordenadas que a gente vai adotar aqui. Para entender o movimento individual de cada componente, né, às vezes eu recomendo separar cada componente do seu mecanismo e entender que tipo de movimento aquele componente tem, né, em cada ponto que está compondo ele. Então aqui eu estou isolando nossa manivela, né, lembrando ela tem um giro de 500 radianos por segundo anti-horário, né, portanto positivo aqui conforme o nosso sistema de coordenadas. O ponto A está fixo, né, então não tem velocidade nenhuma ali, não tem nenhuma aceleração no ponto A. E o ponto B ele está girando, né, ele está fazendo uma trajetória circular em torno aqui do ponto A central. Eu vou chamar essa velocidade no ponto B de VB aqui. Né? Estou apontando para baixo só porque a gente mais ou menos sabe, né, essa direção em sentido da velocidade, porque a trajetória é circular pura aqui nesse caso, né? Mas eu poderia apontar para cima sem muito problema. O que eu sei aqui é que a velocidade, como ela é tangente à trajetória, ela está exatamente na vertical. Talvez para cima, talvez para baixo. Nesse caso eu sei que é para baixo. Tá?
Vou fazer o mesmo diagrama cinemático agora para a nossa biela, né, que é esse elemento de máquina aqui que está na diagonal, né? O ponto B compartilha a mesma velocidade com a manivela, né? Por que isso tem que ser assim? Se não for assim, né, um ponto B da biela e da manivela estão se movimentando com velocidades diferentes, e aí o mecanismo está se desconectando, né, o que não faz sentido para o funcionamento dessa máquina. Aqui a gente tem nosso sistema móvel de coordenadas, conforme a gente colocou. Esse corpo aqui, eu estou chamando que ele tem uma velocidade angular ômega, que eu não sei quanto que é, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, não tô. Eu vou assumir que ele é positivo, mas só para facilitar a nossa análise aqui. E o ponto C também tem uma velocidade aqui VC, tá? A velocidade VC também ela é restrita a ter movimento apenas na vertical. Por quê? Porque o ponto C está conectado com o nosso pistão, e o pistão ele é restrito a se movimentar puramente na vertical. E aqui para representar a posição relativa, né, eu desenhei um vetor, né, ligando o ponto B, né, onde está centrado no nosso sistema móvel de coordenadas, até o ponto C. Portanto, esse vetor aqui eu chamei de R de C com relação a B. E o nosso pistão, né, ele é um corpo, né, poderia ser simplesmente uma partícula aqui no nosso modelo, porque ele não tem rotação, ele não gira, né? Então, o ponto C, ou o pistão, aqui ele compartilha a velocidade VC com a nossa biela aqui anteriormente colocada. Então, com base nisso, a gente pode analisar cada corpo e construir as relações cinemáticas, né? Lembrando que o nosso problema está pedindo a velocidade do pistão, né? Seria o VP aqui. Como o pistão, né, ele é um pistão rígido na nossa análise, VC e VP são exatamente a mesma coisa. Então a gente pode calcular simplesmente a velocidade do ponto C, que vai ser a mesma coisa que a velocidade do nosso pistão. Tá? Então, calculando a velocidade do ponto B, a gente pode usar as relações cinemáticas, né, que a gente viu, né, durante essa aula aqui, no caso aqui, para o sistema, sistema móvel transladado, aliás. Né. Ou então, né, a gente vai ter o mesmo resultado, a gente pode simplesmente analisar o ponto B, né, e constatar que o ponto B tem uma trajetória circular simples. Né. Trajetória, no caso dessa trajetória circular, a velocidade é sempre tangente à trajetória, portanto a gente sabe que essa velocidade acontece só em j. E a velocidade vai ser o quê? Ômega vezes o raio da trajetória. Tá? O ômega a gente conhece que é 500 radianos por segundo. E o raio de trajetória, né, é 100 milímetros, no caso aqui da nossa manivela. Então o ρ é 0,1. Então a gente tem menos ômega a vezes ρ em j, que é igual a menos 500 vezes 0,1. Tá? Então isso aqui é a nossa velocidade B aqui. A gente sabe, nesse caso, né, por causa do sentido de rotação e por causa da posição da nossa manivela, que essa velocidade tem de ser negativa, né? Por isso que eu coloquei já esse sinal aqui. Portanto, né, VB aqui é menos 50J em metros por segundo. Tá? Então, sabendo o VB, a gente vai passar a análise para o outro corpo, para a nossa biela, para tentar deduzir a velocidade do pistão ou a velocidade do ponto C. Então, a gente tem aqui nesse nosso corpo BC, a gente pode usar aquelas relações cinemáticas agora, né, relacionar a velocidade do ponto C com o do ponto B. VC é igual a VB mais produto vetorial da velocidade angular do corpo pelo vetor de posição relativa a RCB. O RCB, né, a gente sabe que a nossa biela está com uma inclinação de 60 graus nesse instante de tempo, né? Então, o RCB seria, então, 0,5 cosseno de 60 graus, né, no eixo x, ou seja, em y, mais 0,5 seno de 60 graus em j, né, em y, porque a gente sabe que ele tem essa inclinação de 60 aqui. O VB a gente acabou de encontrar, ele é menos 50J em metros por segundo. E o VC a gente não conhece, porém,
a gente sabe que o VC ele é restrito a acontecer somente na vertical nesse caso. Então VC é um VCJ, né, onde o VC é o módulo, é o tamanho aqui do nosso vetor, né. Ômega a gente não conhece também, essa velocidade angular, então estou chamando esse ômega de ômega k, porque eu sei que o movimento é apenas no plano e qualquer giro que aconteça em qualquer corpo só vai acontecer em torno, né, do eixo z. Colocando isso aqui tudo na equação cinemática, a gente tem VCJ é igual a menos 50J, que é o VB, mais produto vetorial de ômega por meio cosseno 60i mais meio 160J. A gente tem que resolver esse produto vetorial aqui, né? O jeito que eu costumo fazer, para não ter que decorar muitas equações aí, é usar determinante, né? Então, monto a matriz, coloco o IJK, segunda linha eu coloco o primeiro vetor, que é ômega k, né? 0, 0, ômega, e o RBC aqui, o RCB na terceira linha aqui da nossa matriz. A gente pode calcular o determinante aqui dessa equação, e a gente vai ter então VCJ igual a menos 50J, mais determinante aqui vai dar ômega meio cosseno 60 graus em J, né? E menos I vezes meio sendo 60 vezes ômega em I. Se a gente juntar esses termos todos aqui, a gente consegue VCJ igual a menos meio 160 graus ômega em I, mais meio cosseno de 60 graus ômega menos 50 em J. Portanto, a primeira equação aqui no eixo x, puramente, a gente tem, igualando o lado esquerdo da equação com o lado direito, que 0 é igual a menos meio 160 graus vezes ômega. Para isso ser verdade, ômega tem que ser 0, né? Ou seja, a velocidade angular do nosso corpo BC é igual a 0 nesse caso. Você pode achar estranho esse valor, pode estar achando que isso aqui está dando errado, né? Porque se ômega é igual a 0, o corpo está parado, né? Quer dizer que nesse instante de tempo a velocidade angular é 0, né? Mas pode ser que no instante de tempo posterior ela comece a aumentar, né? Isso aqui só está acontecendo no instante de tempo específico que a gente está analisando o nosso problema. A segunda equação é, então, VC é igual a meio cosseno de 60 graus ômega menos 50. A gente já viu aqui que nesse caso, que ômega é igual a 0, né? Então, a gente achou que VC é igual a menos 50 também, né? Portanto, o vetor VC é igual a menos 50J, né? Exatamente coincidindo com a velocidade do ponto B que a gente viu anteriormente, tá? Isso aqui não é uma regra, obviamente, isso aqui é um reflexo desse instante de tempo que a gente está analisando, né? Isso aqui aconteceu justamente porque nesse instante de tempo a velocidade angular do corpo BC ela é 0, né? Então o ponto C e o ponto B têm exatamente a mesma velocidade. Isso não acontece sempre, né? Se acontecesse, o que está acontecendo? O ponto B e o C eles iam estar transadando puramente, né? Não é o caso aqui, é só o instante de tempo que a gente está analisando, né? Então, nosso resultado final, né, a velocidade do pistão, é menos 50J aqui para esse problema. Nós vamos fazer agora, então, o exemplo 4, né, continuando o capítulo de corpo rígido, né? Que também é um exemplo do Hibbeler nosso, né? Então, a gente tem aqui no instante em que θ é igual a 60 graus, a barra mostrada na figura tem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo aqui, né? E uma aceleração angular de 2 radianos por segundo quadrado. Então, a gente tem uma barra pinada aqui, né, numa junta de revolução. Ela está girando a 3 radianos por segundo e acelerando a 2 radianos por segundo quadrado no sentido horário aqui. Nesse instante o colar C desloca-se para fora, né? Ele está escorregando aqui nessa barra, de modo que quando x igual a 0,2 metros, ou seja, quando o colar C estiver a 0,2 metros aqui da origem, a velocidade desse colar vai ser 2 metros por segundo e a aceleração é 3 metros por segundo quadrado. Importante aqui que ambas medidas relativamente à barra, né? Então a gente está falando aqui de movimento relativo, né? Isso é um dado importante. O colar C ele desce a 2 metros por segundo, acelera a 3 metros por segundo quadrado com respeito à barra, né? Lembrando dos conceitos aqui relacionados a movimento relativo que a gente viu já
lá nas aulas de dinâmica de partículas. Determine então a aceleração de Coriolis e a velocidade e aceleração do colar nesse instante. Então, a gente quer aceleração de Coriolis aqui do nosso colar e velocidade e aceleração dele, né? Alguém pode estar pensando assim, mas a gente já sabe a velocidade e aceleração do colar. A gente sabe com relação com relação ao movimento da barra, né? A gente sabe a velocidade e aceleração relativa, né? Mas o que o problema está pedindo então é a aceleração absoluta desse colar aqui nesse caso. Então, vamos passar para o nosso quadro de solução. Então, temos aqui de novo o enunciado do problema, né, como eu já comentei antes. E vamos começar o nosso problema aqui. Nesse caso específico, o problema já está dando os nossos sistemas de coordenadas, tá? Eu só vou enunciar eles aqui no problema para facilitar a visualização, né? E além disso, né, o problema está pedindo a aceleração de Coriolis lá do nosso colar. A aceleração de Coriolis, né, lembrando lá da parte teórica que a gente comentou na nossa aula, é uma aceleração que acontece quando a gente tem movimento combinado, né, de movimento relativo de um corpo, né, e movimento de rotação desse mesmo corpo. E aqui é um caso, né, a gente tem uma barra girando aqui e esse colar C está deslizando em cima dessa barra. Né. Para quantificar esse problema aqui, o problema já está dando, né, um eixo x, y maiúsculo, inercial, né, x, y, z aqui, que eu vou representar com vetores unitários i, j e k maiúsculos, né, e eu vou usar um sistema móvel aqui, x, y minúsculo, que eu estou chamando de B1, que vai ter vetores unitários i, j e k minúsculos, tá. Esse sistema móvel aqui em azul, ele é solidário ao movimento da nossa barra. Né? Por que eu estou fazendo isso? Justamente para facilitar escrever aqueles vetores de movimento relativo que o problema já meio que está dando aqui para a gente. Tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai precisar daquele conjunto de equações que a gente deduziu agora por último para sistemas de corpo rígido descritos, né, por sistemas móveis transladados e rotacionados, né? No caso aqui, puramente rotacionado. Né? Aqui eu copiei e fiz uma colinha das equações dos slides, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. Né? E vou escrever aqui as relações cinemáticas, né? Agora, do ponto C com relação à origem do nosso sistema móvel, que é o ponto de origem, o ponto O. Então, aplicando essas equações aqui, né, eu só estou basicamente pegando cada equação e traduzindo para o nosso caso aqui, a gente tem então VC, tá, é igual a V0 mais ômega do nosso sistema, produto vetorial por RC0, mais velocidade relativa, VC0 aqui. Notem que eu estou usando, para escrever esses vetores, a base móvel B1. Tá? Lembrem lá que, para resolver um problema de dinâmica de corpo rígido agora com esses sistemas móveis, a gente tem que cuidar, né, de escrever todos os vetores na mesma base. A gente pode usar a base inercial ou a base móvel B1 aqui. No caso, eu estou optando pela base móvel B1. Tá? Então, vou escrever todos os nossos vetores nessa base móvel. E vou fazer a mesma coisa aqui para a equação de aceleração. Né? Aceleração do ponto C é igual à aceleração do zero mais produto vetorial da aceleração angular do nosso sistema de coordenadas pela vetor de posição relativa, mais produto vetorial duplo, né, da velocidade angular do sistema de coordenadas pela posição relativa, mais duas vezes velocidade angular, produto vetorial pela velocidade relativa. Isso aqui, lembrando, né, é a nossa aceleração de Coriolis. Né? Como eu falei, ela vai acontecer quando tiver combinação de movimento de rotação do sistema de coordenadas com movimento relativo, que a gente vai ter nesse caso aqui. E mais aceleração relativa. Tá? Não tem necessidade de decorar essas equações nem nada, né? A gente só precisa saber aplicar elas e também reconhecer os termos. Né? Isso aqui é aceleração de Coriolis. A gente tem aqui outros dois termos importantes. Né? Aqui a aceleração normal, centrípeta, do nosso corpo, e aceleração tangencial.
Então, vamos ver que termos a gente conhece aqui para ver se a gente consegue resolver esse problema, né? O V0 que aparece na primeira equação é a velocidade da nossa origem, que é zero nesse caso, então a gente não precisa se preocupar com isso. Esse termo aqui vai sair da nossa equação no final das contas. A zero, mesma coisa, né? A origem está parada, não tem aceleração alguma. Velocidade angular do sistema móvel de coordenadas, né, é menos 3k, tá? Notem que eu estou escrevendo isso na base B1, mas na base inercial esse menos 3k é a mesma coisa, né, porque nosso sistema de coordenadas está rotacionando no plano, está rotacionando em z, portanto o eixo z não muda, né? E a aceleração angular do sistema de coordenadas é menos 2k em radianos por segundo quadrado. Em relação ao movimento relativo, né, o RC barra zero, a gente é a posição, né, do nosso sistema, do nosso colar, né, ao longo do tempo. No nosso caso aqui, quando a gente está em 60 graus, a posição do colar ela é 0,2i, né, ela está a 0,2 metros de distância da origem. No sistema móvel de coordenadas, essa distância está alinhada com o eixo x móvel, né? Velocidade relativa, VC0, o problema está dando, tá? VC0 é 2 metros por segundo no eixo x móvel. Aqui eu só escrevi errado, tá? Desconsiderem isso aqui, eu vou até apagar. Então, VC0 é 2i, tá? Porque o nosso colar está descendo o nosso colar com relação a própria barra, ele está descendo a 2 metros por segundo. E a aceleração relativa, né, não é igual a C aqui, já estou apagando, a C0 vai ser igual a 3i aqui nesse caso. São dois dados que o problema já está dando lá no enunciado mesmo. Então a gente nem precisa calcular, a gente só precisa compatibilizar isso com os dados do nosso problema aqui para ficar correto, né? Então a gente já tem velocidade relativa, aceleração relativa. Por que ela só tem componente em x móvel? Porque o nosso sistema de coordenadas móvel está acompanhando o movimento da barra, né? Então aquela velocidade de 2 metros por segundo, aquela aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, só vão acontecer alinhadas com o eixo x móvel aqui, o i minúsculo, tá? Então, vamos então, primeiro de tudo, né, resolver uma das coisas que o problema está pedindo, que é justamente calcular a aceleração de Coriolis, né, que é esse termo aqui na nossa equação. Então, estou isolando aqui a aceleração de Coriolis, que é 2 vezes a velocidade angular, produto vetorial velocidade relativa, que vai ser igual a 2 vezes aí, determinante da matriz IJK, 0, 0, menos 3, 2, 0, 0, né, com vetor de velocidade angular e velocidade relativa aqui no nosso caso. Calculando esse determinante vai dar menos 3 vezes 2 em J, tá? E vezes 2 aqui que sai da aceleração de Coriolis, a gente tem uma aceleração de Coriolis alinhado com o eixo J móvel de menos 12J. Tá? Então isso aqui era um dos termos, né, que o nosso problema estava pedindo. O problema também pede para achar a velocidade e aceleração, né, do colar C. A gente pode utilizar a equação de velocidade primeiro, né? VC é igual a V0, que é 0, mais produto vetorial da velocidade angular do sistema pela posição relativa, mais VC0, que é a velocidade relativa. Então a gente tem 0 mais o produto vetorial da velocidade angular, né, que é 0, 0, menos 3, pela posição relativa, que é 0, 2, 0 e 0 nesse instante de tempo que a gente está analisando, mais a velocidade relativa, que é 2i aqui nesse caso. Então a gente tem menos 0,6j como produto vetorial aqui, mais 2i, ou ainda, né, VC é igual a 2i menos 0,6j, deixando aqui na ordem, né, normal, que a gente acaba utilizando. Então só deixar bem claro aqui a nossa resposta final. Lembrando que a gente está escrevendo esses vetores todos na base móvel, tá?
Isso não é nenhum impedimento, você pode escrever em qualquer sistema de coordenadas, né? Mas tem que ficar claro que isso aqui está em relação a um sistema que está rotacionando aqui nesse caso. Por fim, né, o problema está pedindo a aceleração do colar, do colar C. Né? A aceleração de C é a zero, que é zero nesse caso, lembrando, né? Mais produto vetorial da aceleração angular pela velocidade relativa, posição relativa, desculpe, mais produto vetorial duplo da velocidade angular pela posição relativa de novo, mais a aceleração de Coriolis que a gente achou, que é menos 2j, e mais a C0 aqui, a aceleração relativa do nosso problema. Então, aqui a gente tem o produto vetorial da aceleração angular, que é menos 2, pela posição relativa, que é 0,200, mais o produto vetorial duplo, né? A gente tem a velocidade angular como sendo menos 3k, e aqui eu estou escrevendo o produto vetorial que está dentro aqui dos parênteses, né? IJK 00 menos 3, 0200, né? Isso aqui dá menos 0,6j, né? Se a gente calcular. Que a gente até calculou no passo anterior, inclusive. E aqui a gente tem a aceleração de Coriolis, menos 12j, né? Mais a aceleração relativa, que é 3 metros por segundo quadrado, alinhados aí com o eixo x móvel, né? Então a gente tem 3i aqui. Portanto, a aceleração do ponto C escrito na base móvel vai ser menos 0,4j, mais agora o produto vetorial de menos 3k com esse menos 0,6j, né? Menos 12j mais 3i aqui. Então, resolvendo esse produto vetorial que a gente tem menos 1,8i, menos 0,4j, menos 12j, mais 3i. Né? A gente pode juntar esses termos todos e achar finalmente a aceleração ali do nosso colar C, né? Que nesse caso é 1,2 em i, né? E menos 12,4 em j, que era um dos dados que o problema estava pedindo para a gente calcular aqui nesse caso. Tá? Então, essa aceleração ela é positiva no eixo x, né? Negativa no eixo y móvel. Né? Lembrando que a gente está usando esse sistema móvel de coordenadas para calcular essa aceleração. Tá? A gente pode converter isso também sem muito problema para a base inercial, sem grandes dificuldades. Tá? Então, só para exemplificar isso, né? Acho que a boa parte de vocês já sabe como fazer isso, mas vale a pena relembrar essa questão. Né? É algo que a gente vê lá em álgebra linear, né, em geometria analítica também. Como que a gente faz para transformar as coordenadas? Né? A gente tem um vetor de aceleração que está escrito na base móvel B1. Digamos que eu quero voltar esse vetor para a base inercial do nosso problema. Né? Então, a gente tem aqui, né, eu desenhei o nosso sistema inercial XY maiúsculo e o sistema móvel XY minúsculo. Ele está rotacionado de θ, né, com um giro aqui no sentido negativo nesse caso. Tá? Mas eu escrevi ele como se fosse um θ aqui simplesmente. Então, como que a gente faz? A gente precisa relacionar, né, os vetores unitários, né, da base móvel, né, com os vetores unitários da base inercial. Né? O vetor da base móvel I minúsculo, né, que é o vetor do eixo x minúsculo aqui, ele vai ter uma componente de projeção aqui do eixo x. Né? Se a gente projetar esse eixo x maiúsculo, né, que é o vetor unitário I maiúsculo, a gente vai ter o quê? I vezes cosseno de θ, e a gente vai ter menos j vezes seno de θ. O j, lembrando, né, ele é alinhado aqui com o y maiúsculo, né, e ao projetar isso aqui na mesma linha do eixo x, né, projetando isso aqui no eixo x, a gente vê que esse componente é negativo e vai ser o quê? Menos j, esse ângulo aqui é θ, né, então a gente vai ter menos j seno de θ aqui. Faço a mesma coisa para o j aqui, né, o j vai ter uma projeção do eixo x, né, I vezes seno de θ, né, o θ está aqui, é um ângulo separado, né, e vai ter uma projeção positiva também do y aqui maiúsculo no y minúsculo, que vai ser j
vezes cosseno de θ, que é esse ângulo aqui também. Lembrando que esse ângulo aqui também está sendo θ nesse caso. E o eixo K, né, o vetor unitário K, aliás, ele vai ser igual nos dois vetores. Né? Então, não muda nada aqui de um vetor unitário para outro. Né? Eles são coincidentes aqui. Então, escrevendo isso aqui de uma forma como se fosse matricial, né, eu tenho aqui I, J e K é igual. Eu vou ter cosseno menos seno 0, seno de θ, cosseno de θ 0, 0, 0 e 1, vezes I, J e K maiúsculos. Né? Essa matriz que a gente acabou de escrever aqui é o que a gente chama de matriz de transformação de coordenadas, ou matriz de rotação de coordenadas. Né? Matriz de transformação de coordenadas. Ela permite a gente escrever, fazer a transição de um vetor que está escrito na base inercial I maiúsculo, J maiúsculo, K maiúsculo, para a base móvel IJK rotacionada de θ graus. Então, eu chamei isso aqui de Tθ. Se eu quiser fazer a transformação inversa, que é o que eu quero nesse caso, da base móvel para a base inercial, a gente pode inverter essa matriz e passar multiplicando ela do outro lado, digamos assim. Né? Então, a gente tem IJK maiúsculo, V igual a matriz de transformação que eu chamei de Tθ aqui, inversa, né? Vezes o IJK minúsculo. Essa matriz de transformação ela tem uma propriedade matemática interessante, que a inversa dessa matriz é igual à matriz transposta dessa matriz. Então eu não preciso fazer uma inversa muito complicada para isso. Né? Então fazendo a transposta aqui a gente tem cosseno seno θ 0, menos seno θ, cosseno θ 0, 0, 0 e 1. Né? Só fiz a transposta aqui. Se você quiser verificar isso, né, fazendo a inversa, você pode fazer tranquilamente. Portanto, se eu quiser escrever, por exemplo, o meu vetor AC, que foi escrito na base B1, na base inercial, o que a gente pode fazer? O vetor AC na base inercial é igual ao quê? A matriz de transformação inversa, né, vezes o vetor ABC na base B1, que é o que a gente obteve nos nossos cálculos. Né? Então é só fazer esse cálculo aqui, né? Cosseno de 60, 160, 0, menos 160, cosseno de 60, 0, 0, 0, 1, vezes 1, 2, menos 12, 4 e 0. Fazendo essa multiplicação, a gente tem então o vetor AC aqui na nossa base inercial. Né? Se você calcular o módulo desse vetor, você vai ver que ele tem de ser o mesmo, né? O módulo não varia conforme a orientação do sistema de coordenadas. E se você olhar bem, ele faz bastante sentido. Né? O nosso θ, nesse caso, é 60 graus. Quando a gente escreveu lá o AC na base móvel, a gente viu que ele tinha um componente 1, 2 em I, tá? Então ele era bem pequenininho em I e menos 12,4 em J. Então se eu esboçar isso, esse vetor ABC devia ser algo assim, né? Pensando aqui no nosso sistema móvel, tá? AC, aliás. Se você olhar esse vetor, faz sentido, né? Ó, ele tem que ter um componente negativo no Y maiúsculo e negativo no X maiúsculo aqui também, que é o que a gente vê quando a gente volta para o sistema inercial. Né? Só fazendo um exemplo de conversão de sistema de coordenadas, que é algo que acredito que boa parte de vocês já sabia mesmo antes dessa disciplina. Tá?